Bom dia, segundou, 7 horas e 30 minutos, nós estamos aqui já para nossa live semanal, sempre com tema espiritual, sempre. Então, às 7h30, toda segunda-feira, nós estamos aqui, né? Eu digo nós, eu, você, o Espírito Santo, todos juntos, para que nós possamos ter uma conversa, bater um papo sobre o nosso, não é, a nossa vida, o nosso cotidiano. Né? Bom dia, Sandra, bom dia, queridos. Eu vou colocar aqui já o tema da nossa live hoje. O nosso tema, convida mais pessoas já para que estejam aqui, convida mais pessoas para que estejam aqui conosco já para que nós possamos nesse dia já trabalhar um tema que é muito propício, sempre nesses tempos em que as pessoas vivem de forma acelerada demais. Ou olhando para o passado, nós vamos trabalhar agora, tratar o nosso presente. Então já manda esse aviãozinho para outras pessoas, convida a falar, a live está começando. A live está começando nessa segunda-feira e nós já vamos sobre a palavra de Deus, lá em cima da palavra de Deus, do profeta Isaías, que eu amo, nós já vamos trazer um tema que é sempre atual. Infelizmente, nos tempos de hoje, não é? Jéssica, bom dia, Leila, Denise, Sandra, já manda esse aviãozinho aí e nós vamos falar hoje, qual que é o tema da live de hoje? Deixe o passado no passado. Esse é o nosso tema hoje. Deixe o passado no passado. E eu vou falar isso sobre uma palavra de Isaías, olha só que coisa maravilhosa. Já manda esse aviãozinho aí, Ana Paula já manda para o pessoal, fala assim, ó, a live já começou, já estamos começando nesse dia, falando sobre o nosso presente. Eu gosto muito da palavra de Isaías, que inclusive está sempre rabiscada aqui na minha Bíblia. Profeta Isaías, a minha Bíblia é toda rabiscada, dá uma olhada aqui, ó, toda rabiscada, toda destacada, tem páginas aqui que tem mais parte destacada do que qualquer outra coisa. Olha isso, ó. Profeta Isaías, eu amo a sabedoria dele. E muito atual, não é? Então vamos lá. Anice, o que você quer dizer com deixe o passado no passado? Então vamos lá. O passado ele serve para duas coisas, eu sempre digo. Tanto quando eu falo sobre a parte espiritual, como quando eu trago a parte da inteligência emocional. Então nós vamos unir essas duas coisas hoje para falar sobre o passado. Qual a importância do passado? Tá? O passado ele serve para duas coisas, para que nós olhemos para ele e falemos, puxa vida, eu posso fazer melhor. Puxa vida, eu errei, o que eu vou aprender com esse erro? Então o passado ele serve para duas coisas, anotem aí. Para que eu olhe para o passado e fale o que eu errei, o que não deu certo, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso corrigir, se eu não posso corrigir, eu posso pedir perdão, eu posso perdoar, então isso é o passado. Não importa o que aconteceu com você no passado, o importante é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Tem como mudar o passado? Responde aí, tem como a gente mudar o passado? Eu posso voltar naquele acontecimento, naquele evento e mudar o evento? Porque tem coisa que nós podemos corrigir, tem coisa que nós não podemos corrigir. Tem coisa que nós simplesmente podemos deixar nas mãos de Deus e falar, Senhor, o meu passado, a tua misericórdia. O meu passado, a tua misericórdia. Então, olha com misericórdia para aquilo que eu errei, para aquilo que eu fiz, que eu não fui tão boa, né, que eu não fui tão bom. Então, olho para o passado, entendo onde errei, peço perdão, perdoo, corrijo o erro se for necessário. Então, essa é uma das coisas que nós podemos tirar do passado. Segunda coisa, nós podemos olhar para o passado com gratidão. Eu vou olhar para tudo aquilo que eu vivi, seja bom ou seja ruim, e eu vou olhar e falar, obrigado, Senhor. Se foi bom, nossa, que maravilha, quanta graça, quanto ganho, quanta coisa boa no meu passado. Só que se foi ruim, como eu disse, eu posso corrigir, eu posso perdoar, não posso perdoar, mas eu sou grata também. Eu sou grata por aquele passado que é uma oportunidade para eu viver o meu presente. O passado ele vai me ensinar. Quando eu fiz, eu nunca esqueço do tema da redação do meu vestibular. Eu só fiz um vestibular na vida, gente, só. E Deus foi tão bom comigo que eu passei no primeiro.
E o tema da redação era: o passado educa o presente para o futuro. Grava bem essa frase. O passado educa o presente para o futuro. Esse era o tema da minha redação. E quando eu olho para o meu passado, ele serve como ensinamento, como aprendizado. Eu olho para o meu passado e, como eu falei para vocês, eu sou grata por aquilo que aconteceu, seja bom, seja ruim. Anice, como eu vou agradecer por um passado ruim? Ele te trouxe algo de bom. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o passado ele serve pelo menos para te ensinar, para me ensinar. Então, duas maneiras de olhar o passado: agradecendo o que foi bom ou o que foi ruim, servindo como um educador. O passado ele me educa, né? Por quê? Porque eu vou olhar para tudo aquilo que deu certo, vou agradecer, vou aprender, vou continuar fazendo melhor, ou vou olhar para aquilo que deu errado também como ensinamento, para eu não repetir. Então, quando nós olhamos para o passado, é exatamente essa frase que eu falei que eu fiz quando eu fiz o vestibular de Direito. O passado educa o presente para o futuro. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é: o que você tem aprendido com o seu passado? Ou melhor, será que você tem aprendido com o seu passado? Ou será que você está reclamando, murmurando como o povo do Egito? E aí eu pego a palavra de Deus para fazer essa introdução para você aqui. Isaías 43, 18 está dizendo assim, claramente, e fala assim: é para mim. Coloca aí assim, ó, é para mim, essa palavra é para mim. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Olha, a palavra de Deus, e a palavra de Deus está falando para você. Está falando exatamente para você que está aqui nessa live. Filho, filha, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar como o povo do Egito. O Egito é que era bom. Se você está atravessando um deserto, o que você tem que observar? Viver o presente, como Deus fazia com o povo, né, que estava atravessando o deserto. Ele provia o pão todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Deus dá a provisão diária. Só que de olho o quê? Na terra prometida. Se você está passando um deserto e você está olhando, considerando as coisas passadas, considerando as coisas antigas, você vai perder o novo. Por isso a frase: o passado educa o presente para o futuro. O que eu tenho, e aí você faz essa pergunta para você, que eu também estou fazendo para mim. O que eu vou aprender hoje com o meu passado para viver extraordinariamente o presente com o que eu tenho e construir um futuro? Então, deixa o passado no passado. Você não consegue mudar, você não consegue alterar as coisas do passado, os acontecimentos de outrora. Eu não consigo alterar mais. Porém, o que eu posso fazer? Vou viver de forma extraordinária o presente, com o que eu tenho, com o que eu aprendi, com aquilo que eu sou grata, e vou construir o meu futuro. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai destruir o teu presente e limitar o teu futuro. Se eu fico olhando o tempo todo, então vamos refazer. Se você fala, sou eu, a Anice está falando para mim, Deus está falando comigo através da Anice, pode falar isso para você. Se você fica demasiadamente no passado, você está destruindo o teu presente e limitando o teu futuro. Você está amputando um futuro que poderia ser lindo, maravilhoso, brilhante, mas está focado em chorar porque no Egito era bom, porque antigamente era bom, ou por se culpar pelos seus erros do passado. E aí entra uma armadilha do demônio. O inimigo, ele usa os seus erros do passado para aniquilar o teu presente. O inimigo usa a culpa, os erros que você cometeu. Você não foi uma mãe tão boa, um esposo tão bom, ou um esposo tão bom, uma esposa tão boa. Você fica o tempo todo, porque o inimigo fica aqui suscitando, falando assim: por que eu errei nisso? Eu devia saber.
Por que eu fiz isso? Por que não deu certo? Por que meu casamento não deu certo? Por que eu não eduquei meus filhos desse jeito? Por que eu não agi desse jeito? Porque você não sabia. Porque se você soubesse, você teria feito. Então para de dar asas para a conversa do inimigo, porque é isso que ele quer. Ele quer te acusar para te culpar e te amputar de um presente, um futuro mais gigante que Deus tem para você. O demônio, ele te rouba o passado. O demônio te mantém no passado para te roubar o presente para você não ter futuro. Vou repetir. Grava aí. O demônio te mantém no passado, te acusando, te culpando, ou falando que lá que era bom, para te roubar o presente e te aniquilar do futuro. Eliminar o teu futuro. Então, se você tá chorando pelo passado, esquece. Deus está falando aqui através. Gente, profeta Isaías. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas. Quando ele está falando não, é assim, não é nem para lembrar. Nem com saudosismo. Ai, aquele tempo que era bom. Ai, como era gostoso. Acabou, passou, não tem mais. Foi bom? Obrigado, Senhor. Foi ruim? Obrigado, Senhor, porque eu aprendi. Acabou. O passado fica no passado. Deixa o passado no passado. É o tema da nossa live de hoje. Deixa o passado lá onde ele tem que estar. Ele não pode te roubar as horas que você tem hoje. Você tem 24 horas hoje, certo? Se você ficar pensando 2, 3, 4 horas no passado, quantas horas você usou do teu dia, né, de forma útil para realmente viver o presente e construir o seu futuro? O passado te rouba energia, o passado te rouba tempo, e é tudo que o inimigo quer. Então, quando nós olhamos para o nosso passado, nós temos que ser muito gratos. Aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi com o meu passado, gente? Não vou mais cometer os mesmos erros. E é para isso que serve. Porque errar nós vamos mesmo, tá? Não pense, todo dia eu cometo erros. Todos os dias. Todos os dias. Não é? Então, quando nós olhamos para o nosso presente, nós falamos, meu Deus, eu preciso ter menos do meu passado, mais do meu presente para eu construir o meu futuro. Então, vamos dizer assim, ó, você tem que ficar aí uns 15% no passado para o quê? Para olhar, aprender com os erros, ser grato com tudo aquilo que deu certo, que deu errado, agradecer, obrigado, eu aprendi, ou obrigado, eu vivi realmente um passado muito bom. 60 a 65% você vai viver no presente. E você vai construir o futuro. Então aí o futuro você vai ficar em uns 20, 25%. Então se eu tivesse que dividir, seria 60% no presente, 15% no passado e 25% no futuro. É assim. Agora tem gente vivendo 60%, 70%, 100% no passado. Como que se constrói um futuro? Como se vive o presente se a pessoa está alocada no passado? Então a importância de nós entendermos, gente, que espiritualmente é uma âncora você viver no passado. Espiritualmente o passado, ele é uma âncora, emocionalmente o passado é uma âncora que te prende como se um navio que fica no porto, que fica ancorado, que não consegue ir para águas mais profundas, que não consegue ir para alto mar, porque ele está preso, ancorado no porto. O teu passado é um porto seguro, que de seguro não tem nada, para te impedir de ir para águas mais profundas. É como um navio ancorado que fica preso. E ali ele cria lodo, ali ele enferruja, porque ele fica no mesmo lugar. Ele não cresce, ele não sai, ele não muda, ele não progride, ele não evolui. Tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, você coloca aí, tá fazendo sentido. Essa live é para mim. A importância de nós entendermos que o próprio Deus está dizendo, através do profeta Isaías, não vos lembreis mais. Por quê? Porque o passado não vai, o passado não vai voltar.
E se você fica preso em memórias do passado, se você fica preso em sentimentos do passado, em acontecimentos do passado, você perde o presente. E você não constrói o futuro. Bom dia, Jane, querida, tudo bem? Bom dia, Adriele, que entrou aqui depois. Bente, né? Entrou aqui, Bente do Paraguai. Ô, meu querido, bom dia. Então, olha só. Quando você tem excesso de passado, você tem limitação no presente e deixa de viver o futuro extraordinário. Nós precisamos, gente, olhar para isso com muito zelo, com muito cuidado. Porque Deus, Ele espera de você uma vida plena. Mas como eu vou viver uma vida plena no presente se eu estou ancorado no passado? Então, para você viver de forma plena o teu presente, para você viver a abundância de Deus no teu presente, tira o passado. Chega de passado. Chega de excesso de passado. Aprenda com os erros, evolua, agradeça. Gente, como é bom agradecer, olhar, chegar num ponto de você agradecer até pelos erros. Fala, meu Deus, eu errei tanto. Só que olha como eu já estou progredindo, como eu estou melhorando, como eu estou evoluindo, não é? E não é para ser ego, né, pra inflar o ego. Eu estou progredindo com a ajuda de Deus. Eu estou progredindo porque Deus tem me ajudado, né? Até aqui o Senhor me sustentou. Então, quando nós olhamos para o nosso passado com gratidão, independente do que eu tenha vivido, se foi bom, se foi ruim, eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui um comentário, eu tenho certeza que você tem muitas dores e fraturas do passado. Só que eu tenho certeza que você também tem muita coisa para agradecer do teu passado. Seja porque aprendeu com os erros, seja porque o passado em algum momento foi ótimo. Eu lembro de muitas coisas da minha infância, né? Eu lembro muito do fogão a lenha, eu lembro muito em volta da mesa, apesar de nós não termos, não sermos muito abastados financeiramente, aquele pãozinho caseiro que a minha mãe fazia, aquele doce, né, no fogão a lenha, aqueles panelões de arroz doce, aquela polenta feita naquela panelinha de 3 prezinhos, né, de ferro. Eu tive memórias muito boas. Só que dentro da mesma casa em que eu tive muitas memórias boas, eu tive muitas memórias ruins. Ali naquela casa eu sofri com o alcoolismo do meu pai. Ali naquela casa eu sofri com as loucuras da minha mãe, que nos batia com muita frequência. Ali naquela casa eu sofri com abuso sexual. Ali naquela casa eu sofri quando meu pai me proibiu de ir à igreja. Então eu tive um passado também com muitas dores. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você também vai dizer: Anice, dentro da minha casa eu tive muitas dores. Só que dentro da nossa casa nós vivemos as coisas melhores e as coisas piores. Anice, como eu faço? Eu agradeço pelas melhores. Falo, meu Deus, dentro da limitação, da debilidade dos meus pais, eles ainda conseguiram fazer isso para mim. Agora, e aquilo que foi ruim? Eu falo, Senhor, eu agradeço. Porque isso me impulsionou a ser a pessoa que eu me tornei hoje. Isso me impulsionou a buscar algo para eu ser melhor. E não ser melhor que meus pais por arrogância, ser melhor porque eu mereço ser melhor. Porque as pessoas que convivem comigo merecem ser melhor. Então eu começo a olhar para o passado com outro olhar. Eu não começo a olhar o passado com saudosismo, era melhor que eu estivesse lá. Eu não começo a olhar o passado como se a minha vida tivesse sido uma desgraça só. Eu começo a olhar o passado com gratidão. E aí eu deixo o passado no passado, eu trago dele só coisas boas. Embora eu tenha vivido coisas ruins. Eu trago o aprendizado, eu trago o que foi bom, eu trago um coração grato porque eu sobrevivi a um passado talvez tumultuado. E aí eu vivo o presente, porque um coração grato, ele faz com que nós possamos construir um futuro melhor. Eu sempre digo que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Existem estudos, não é, no Robert Amos, que fala que eu não preciso ser feliz. Eu não preciso ter as coisas para ser feliz. Eu preciso ser feliz para ter as coisas. E a gratidão, ela traz uma felicidade, uma maneira, uma expressão de felicidade.
A gratidão é uma expressão de felicidade. A gratidão é uma expressão de tudo aquilo que fala, meu Deus, quanta coisa boa que eu tive, apesar de. E o profeta Isaías está dizendo muito claramente, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não quer dizer que nós não vamos recordar, mas nós não vamos viver no passado. Deixa o passado no passado. Ele já ocupou o espaço, ele já foi presente. Hoje ele é passado. Então, que você se mantenha no presente hoje. E aqui existe, gente, uma promessa de Deus para você nessa palavra. Fala, essa promessa é para mim. Fala para você, essa promessa é para mim. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas. Porque eis que eu, o seu Deus, vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge. Não a vedes? Se você crê, coloca ali, eu creio. É para mim essa palavra. É para mim, Deus está falando comigo, é a resposta às minhas orações. Só que existe uma condição aqui. Se nós pegarmos esses dois versículos, que está lá em Isaías 43, 18 e 19. Se nós pegarmos primeiro o versículo 19, está dizendo assim, eis que vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge, não a vedes? E aí eu pego o versículo 18, mas não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Vocês estão entendendo que existe uma condição? Para que Deus faça obra nova na sua vida, Ele está dizendo aqui, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas. Então, às vezes a pessoa lê, e ela lê o versículo 18, lê o versículo 19 e fica só no versículo 19. Existe aqui uma promessa gigante de Deus para você e para mim. Porém, existe uma condição para que essa promessa se cumpra. Não vos recordeis das coisas passadas, não considereis mais as antigas. Para que eu, o teu Deus, faça obra nova, você vai ter que desapegar. Esses dias eu gravei um vídeo ali sobre o apego. E talvez você está apegado a um passado de dor e vivendo todos os dias, ativando a memória, trazendo à tona memória, pensamento, sentimento de dor. Se você está trazendo isso aqui do teu passado, não tem como Deus te dar a tua promessa. Porque existe uma condição, não considereis mais as coisas passadas. E quando ele diz, não é só você se lembrar do fato, é todo o sentimento que vem quando você se lembra do fato. Então, quando você fica revivendo um momento de dor, você ativa o sentimento de dor. E uma pessoa que fica se lamuriando, se reclamando, isso e aquilo, é uma pessoa murmurenta, mimizenta, reclamona, e Deus não vai dar a bênção. É a palavra dele aqui. Não considereis as coisas passadas, as antigas. Eu vou fazer obra nova, já não prometi? Agora, como eu vou fazer obra nova na sua vida se você está vivendo do passado? Se você não quer sair desse passado? Sabe como nós chamamos no coaching uma pessoa que fica no passado? Vitimista, uma pessoa que fica vivendo uma vitimização. Por quê? Porque ela é realmente uma pessoa que está na vitimização, ela tem um vício emocional de se vitimizar, porque aí ela tem atenção. Só que eu vou contar um segredo, ninguém suporta viver com uma pessoa que vive reclamando, murmurando e se fazendo de vítima. Até porque se você se faz de vítima, você não é vencedor. Vítima é vítima. Vencedor é vencedor. Vencedor, vitorioso, vitoriosa, não se vitimiza. Olha só. Aí você tem agora o poder de escolha. Eis que coloco na sua frente bênção ou maldição, qual você vai escolher? A vitimização é uma maldição. A vitória é uma bênção. Agora você escolhe se você quer viver como vitorioso, vitoriosa, ou se você quer viver como uma vítima do passado. Me machucaram, me feriram. Eu sei, eu também fui machucada, eu também fui ferida. Só que meu passado não me define. Vou falar para você.
O teu passado não te define. O que você vai fazer com o teu passado é que vai definir o teu futuro e o teu presente. O teu passado não te define. Quantas pessoas que olharam para o passado, viveram um passado de dor e transformaram isso em bênção. Agora, não pensa que se vitimizando alguém vai querer ficar do teu lado, porque não fica, gente. Eu tô falando isso porque eu era uma pessoa que me vitimizava demais. Demais. Então, nessa palavra aqui, Deus está dizendo para você, eu vou fazer obra nova, só que eu quero que você esqueça, para de reclamar. Ah, isso mais veio a memória. Opa, já falou, obrigado, Senhor, maravilhoso, meu passado, obrigado porque eu superei. Porque no mínimo, se você está vivo, é porque você já superou o teu passado. Você sobreviveu ao passado. Teve gente que não sobreviveu. Então, se você já conseguiu estar viva, apesar do que você viveu no passado, já é um grande ganho. Então, ganho, o que a gente faz? A gente agradece. Então, que tal você começar? Vou dar uma tarefa aqui, antes de finalizar essa live. Que tal você começar a escrever os ganhos que você teve no seu passado, apesar da dor que você viveu? O que foi bom? O que você aprendeu? Que tal você fazer isso? Que tal você fazer uma lista e depois eu quero que você compartilhe comigo. Fala nisso, fiz a lista. Isso. E qual o sentimento de fazer uma lista de tudo aquilo que você aprendeu com o teu passado, tudo aquilo que você é grato, tudo aquilo que você realmente pode olhar como ganho. E aí você vai viver as promessas de Deus, porque é uma promessa dele. Eis que vou fazer obra nova na sua vida. Mas para isso, não considereis mais as passadas, esquece das antigas, deixa o passado no passado. Então que você efetivamente pegue essa palavra e você realmente viva segundo o coração de Deus. Essa palavra está em Isaías 43, 18 e 19. E se você perdeu essa live, não é? Ela vai estar depois no nosso canal, tá? Um outro canal que eu tenho. Se inscrevam. Eu vou lançar essa live no YouTube. Então eu espero que você se inscreva lá no meu canal para você assistir essa live inteira e assista essa live dando pausa e vai anotando aquilo que Deus falou com você durante a live. Eu costumo, quando tem vídeos muito bons, eu vou anotando, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim com isso daqui? Porque sempre tem uma mensagem de Deus. E eu anoto, eu tenho meus cadernos, quem me conhece sabe que eu tenho meus cadernos, eu anoto tudo. Eu falo, Pai, o que o Senhor falou para Anice? O que é para mim dessa live, desse vídeo, desse tema? E eu vou anotar. Tal dia, Deus falou comigo assim. Porque Deus fala. Tem pessoa que fica esperando Deus descer numa nuvem, numa carruagem de fogo e falar. Não, Deus está falando com você agora. Eu estou sendo só instrumento. A palavra é dele. É ele quem fala. Então anota o que Deus quis me dizer com isso aqui. O que eu vou deixar no passado. O que eu vou agradecer do meu passado. E o que eu vou viver no meu presente. Então que você pegue essa live para você. Vá dando pausa. Inscreva-se no meu canal. Mande essa live para outras pessoas. Provavelmente até amanhã, hoje à tarde, até amanhã ele vai estar no outro canal. Então, que você realmente saia do porto seguro e você vá para águas mais profundas. Porque navio ancorado, ele enferruja. Tá? Não serve para nada. Daqui a pouco está todo desmantelado. Então, que você consiga ir para águas mais profundas, deixando essa âncora, né, do passado, para que você possa velejar, para que você possa fluir, para que você possa realmente ir para águas mais profundas, na profundidade que Deus espera de você. Que Deus te abençoe imensamente, que sua semana seja linda, leve, extraordinária, na presença de Deus. Profeta Isaías 43, versículos 18 e 19.
Beijo pra você, tá? Essa live, depois eu vou postar ali no meu Instagram, quando ela vai estar pronta já, pra você copiar o link e ir lá no meu canal do YouTube. Mas se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, tá na hora de se inscrever, combinado? Já se inscreva e ative o sininho, que toda segunda-feira nós temos lives novas, fora as outras lives que já tem lá. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.